O fato de ser considerado fuga não muda nosso tratamento em relação a outros casos de desaparecimento. A princípio, parecia que Robert B. tinha fugido, mas o desaparecimento dele rapidamente se tornou algo muito mais sinistro, um assassinato que levou cerca de 10 anos para ser solucionado. Eu sou Angela Levy e este é o Crime Fix. Você já parou para pensar no que as pessoas podem descobrir sobre você na internet? É realmente assustador se você parar para pensar nisso. Dados como nome, telefone e endereço ficam disponíveis na internet para corretores de dados venderem. O Incogni, nosso patrocinador, ajuda você a remover essas informações. Eles identificam os corretores de dados com suas informações e pedem a remoção total. Ao me cadastrar, localizaram mais de 50 corretores com meus dados e, em poucos dias, meus dados começaram a desaparecer. A configuração é rápida, leva só alguns minutos. Você cria uma conta autorizando a Cogni a agir por você e eles fazem o resto. E com o novo recurso de remoções personalizadas dos planos ilimitados, você pode enviar links personalizados onde seus dados aparecem e uma equipe de especialistas em privacidade vai remover seus dados para você. Se você se preocupa com sua segurança online, recupere seus dados com a Incogni. Use o código CrimeFix e ganhe 60% de desconto no plano anual. Em novembro de 2016, Robert B. desapareceu. Ele tinha apenas 13 anos e parecia ter sumido sem deixar rastros. A polícia de Pekin, Illinois, começou a procurá-lo. Pequim é uma cidade com cerca de 31 mil habitantes ao sul de Peoria. Inicialmente, a polícia pensou que Robert só havia fugido, mas algo estranho os levou a fazer uma coletiva de imprensa. No dia 17 de novembro, um agente responsável por casos de evasão escolar do que eu acredito ser o Distrito Escolar 108 foi até a casa de Robert B., junto com um policial de Pekin, onde a mãe recebeu uma multa por evasão escolar porque a criança não estava frequentando a escola. Quando o agente teve contato com Robert e o avisou que ele precisava ir para a escola, Roberto saiu correndo da casa naquele momento. No dia 18 de novembro, Roberto não estava na escola. O agente responsável por casos de faltas escolares acionou um policial do Departamento de Polícia de Pequim para ir à casa e emitir outra multa de evasão para a mãe. E a mãe, naquele momento, informou que Roberto havia fugido de casa. Novamente, no dia 18 de novembro, publicamos a foto do Roberto, fornecida pela mãe, no Facebook, Instagram, Twitter e também usamos nosso sistema de alerta Nixel para notificar o público. Isso foi devido ao frio e às condições médicas relatadas. Ele foi imediatamente classificado como menor desaparecido em situação de risco. A polícia geralmente emite um alerta Amber para crianças desaparecidas, mas não ocorreu neste caso. O chefe de polícia explica o motivo. O caso foi imediatamente encaminhado para a nossa divisão de investigação da polícia e o contato foi estabelecido com a mãe diariamente. Recebemos aproximadamente 30 denúncias e seguimos todas elas. No entanto, não tivemos nenhuma pista que confirmasse avistamentos de Roberto B. desde 18 de novembro. Contamos com a cooperação e assistência de outros órgãos, pois recebemos informações continuamente de outras comunidades próximas. Queremos deixar alguns pontos claros sobre este caso. Não podemos ativar um alerta Amber, pois não atende aos critérios que dizem especificamente, abre aspas, as autoridades devem confirmar que a criança foi sequestrada, fecha aspas. Não há nenhuma informação de que Robert B. tenha sido sequestrado. No entanto, estamos em contato com a Polícia Estadual de Illinois e estamos no processo de inserir as informações em um aviso de pessoa desaparecida ou em perigo. Esse aviso vai divulgar informações por meio de vários veículos de notícias. No entanto, cabe aos veículos de notícias decidir se vão ou não divulgar essa informação. Quero informar ao público e a todos que estamos levando essa situação a sério e estamos muito preocupados com Robert B., que tem 13 anos de idade. Destinamos toda a nossa unidade de investigação ao caso. Vocês ouviram a chefe de polícia afirmar que o desaparecimento de Robert não atendia aos critérios para um alerta Amber. Então, tudo o que eles podiam fazer era implorar à mídia, realmente suplicar, para que divulgassem a informação de que ele estava desaparecido.
E o que era realmente estranho nesse caso é o fato de que a polícia realmente foi até a casa e viu Robert. Eles foram até lá para levá-lo à escola, ele saiu correndo e nunca mais voltou para casa. A polícia queria falar com Keith Brackett, amigo da mãe de Robert. Uma declaração juramentada relatou que, apesar da diferença de idade, Robert às vezes ia à casa de Brackett quando matava aula e até dormiu lá algumas vezes. A promotora escreveu em uma declaração juramentada que, em 28 de novembro de 2016, a detetive Keene conversou com Brackett por telefone. Brackett afirmou que tinha visto Robert pela última vez em 15 ou 16 de novembro e que Lisa ligou para ele em 18 de novembro pedindo para verificar sua residência para ver se Robert estava lá. Brackett disse que abriu a porta, chamou Robert e não teve resposta. Brackett disse que saiu da cidade com Tracy e que acabaram de voltar. Semanas depois, os detetives retornaram para entrevistar Keith Brackett sobre o sumiço de Robert. O detetive escreveu em uma declaração juramentada: em 16 de dezembro de 2016, o detetive Keene e o sargento detetive Rainey entrevistaram Brackett. Brackett afirmou que, em 16 de novembro de 2016, várias pessoas, incluindo Lisa Bay e Tracy, estavam em sua residência festejando. Em 18 de novembro de 2016, por volta das 8 horas da manhã, Lisa mandou uma mensagem para ele e pediu que verificasse se Robert estava na residência dela. Brackett disse que foi à casa de Lisa por volta das 9h15 da manhã, encontrou a porta da frente aberta e não teve resposta ao gritar para dentro da casa. Ele disse que depois foi a Eureka buscar Tracy e dirigir ao sul de Illinois para se candidatar a um emprego. Mais tarde na entrevista, Brackett afirmou que tinha dirigido até o sul de Illinois sozinho. Brackett autorizou o acesso e download dos dados do seu celular. Uma análise subsequente dos registros do celular de Brackett mostrou que o telefone dele ainda estava localizado em Pekin às 12h48 do dia 18 de novembro de 2016. Então, parece que os detetives estão tentando dizer que ele deu algumas informações falsas ali. Agora, ainda mais tempo se passou sem nenhum sinal de Robert B. O Crime Stopper da grande área de Peoria, que cobre Peoria, Tazewell e Woodford, destaca um caso de pessoa desaparecida em Pequim nesta semana. Em 18 de novembro, Robert B., 13 anos, foi dado como tendo fugido de casa pela mãe. Detetives trabalharam por muitas horas para localizar Robert, mas sem sucesso. Autoridades estaduais, federais e o Departamento de Polícia de Pekin investigam juntos, seguindo pistas em diferentes locais da região central de Illinois. Buscas, entrevistas e buscas terrestres foram realizadas, mas os investigadores ainda não conseguiram localizar Robert. Robert mede 1,37 m, pesa 50 quilos e foi visto pela última vez com camisa vermelha e cinza, jeans azul e tênis Nike vermelhos. Sou o detetive Mike Eaton. Crime Stoppers pagará recompensa em dinheiro esta semana por informações que ajudem a localizar Robert B. Então, em julho de 2017, uma descoberta horrível e sombria. A promotora do estado escreveu: em 24 de julho de 2017, restos mortais foram encontrados em uma área isolada atrás da residência localizada na Rota 29. Detetives do Departamento de Polícia de Pequim, do Departamento do Xerife do Condado de Tazewell e da Polícia Estadual de Illinois atenderam à ocorrência. Além dos restos mortais, 2 tipos diferentes de corda de cores diferentes e um maço de fita adesiva e fita isolante preta, com o que parecia ser cabelo humano grudado, também foram encontrados no local. Investigações mostraram que o local onde os restos mortais foram achados era de uma mulher chamada Mary. Mary disse ser dona do imóvel, mas quem o mantinha era seu sobrinho Keith Brackett. Mary afirmou que Keith cuida da propriedade desde 2016 e que ele cortou a grama do local há aproximadamente 2 semanas. Mary também disse que Keith morava atualmente em uma casa sua na Cooper Street, em Pekin. Os detetives do condado de Tazewell foram até essa residência e, ao se aproximarem, notaram uma corda do lado de fora que parecia ser semelhante em composição e cor à corda encontrada na cena onde os restos mortais foram localizados. Foi emitido mandado de busca para a residência. Na garagem da residência onde Brackett morava, os detetives encontraram cordas que pareciam corresponder às cordas encontradas na cena, além de fita adesiva, fita isolante preta e vários tipos de amarras comumente usadas em atos sexuais.
A promotora do estado disse que uma autópsia determinou que aqueles restos mortais eram de Robert B. e que ele provavelmente morreu por asfixia, sendo sua morte considerada homicídio. No dia seguinte, os detetives voltaram para falar com Keith Brackett, que aceitou conversar com eles. A promotora do estado escreveu: em 25 de julho de 2017, por volta das 17h15, a detetive Hazelwood de Peking entrevistou Brackett. Durante a entrevista, a detetive Hazelwood perguntou a Brackett qual seria a melhor maneira de colocar um corpo na propriedade onde os restos mortais foram encontrados durante o dia. Brackett fez um mapa detalhado da propriedade e disse que seria possível carregar alguém do tamanho de Robert a partir dos trilhos do trem, mas afirmou que, se ele tivesse colocado o corpo, simplesmente teria estacionado ao lado da garagem da propriedade, que ficava muito mais perto de onde os restos foram encontrados, e ninguém notaria porque seu veículo costumava estar lá. Brackett disse que não ia à área de mata onde os restos foram achados há 2 ou 3 anos. Brackett afirmou que era bissexual e praticante de BDSM, que é bondage, dominação, mutilação sexual, e que frequentava clubes de BDSM em Chicago e Champaign para se envolver em encontros sexuais. BDSM normalmente significa bondage, dominação, sadismo e masoquismo. Atualmente, em muitos casos, as provas eletrônicas são importantes e a promotora afirma que terão um papel. Ele escreveu: em 12 de dezembro de 2019, um mandado de busca foi emitido para a conta do Google de Brackett. Foi realizada uma análise forense nos dados de Brackett. A análise revelou que Brackett esteve várias vezes na área onde encontraram os restos mortais. Entre 18 de novembro de 2016 e 24 de julho de 2017, incluindo em 17 de abril de 2017, quando o celular dele foi localizado a aproximadamente 9 metros de onde os restos mortais estavam. Uma pesquisa por voz do Google com a voz de Brackett foi recuperada, realizada em 24 de julho de 2017, apenas algumas horas após os restos mortais terem sido descobertos. E antes dos detetives chegarem à residência de Brackett ou falarem com ele, a pesquisa por voz de Brackett perguntou: quanto tempo o DNA permanece em cordas? Só as autoridades policiais sabiam das cordas achadas na cena dos restos mortais quando a pesquisa por voz foi feita. Brackett também fez uma pesquisa por voz nas primeiras horas da manhã de 25 de julho de 2017 perguntando: o que você faz se for suspeito de um assassinato? Keith Brackett foi para a prisão em 2018 por furto e outros crimes, mas saiu em liberdade condicional em dezembro de 2025. 2 dias após ser libertado, Brackett postou esta foto no Facebook. No dia 1º de fevereiro deste ano, Keith postou no Facebook: animado para começar essa nova jornada criativa no modo profissional. Confira meu perfil para saber mais sobre mim e me siga para continuarmos conectados. #modo profissional. No dia 13 de março, Brackett postou no Facebook: sou uma mulher trans pedindo ajuda para conseguir mais roupas, itens de higiene pessoal e equipamentos de limpeza. Como mulher, eu não sou uma piada. Eu sou um ser humano que está vivendo nas ruas e no Dream Center em Peoria, Illinois. E estou pedindo o seu apoio para me ajudar a sair daqui e ser quem eu devo ser. Se você for homofóbico, ainda assim serei sua amiga. Mesmo que você seja homofóbico, preciso explicar a verdade sobre a vida. Sou um ser humano e acredito nisso também. Eu tenho o mesmo tom de pele, então a cor não importa. Mas no final do dia, todos nós nascemos do ventre da minha mãe. Nós somos iguais. Não importa. Cor não importa. Raça não importa. Sexualidade, o importante é que somos iguais. Por favor, patrocine e envie dinheiro para que eu possa obter itens para ser quem sou. Keith também postou um panfleto no Facebook com um anúncio dizendo que agora quer ser chamada de Amy Jo e escreveu: enquanto estava na prisão, fiz uma cirurgia que mudou minha vida e me tornei a pessoa que sempre quis ser, uma mulher. Agora, como uma pessoa em situação de rua, não consigo completar essa transição. Por isso, peço doações para comprar roupas femininas, maquiagem, perfume, presilhas e outros itens que me ajudarão a ser eu mesma. Menos de um mês após Amy Jo Brackett publicar o panfleto e mais de 9 anos após o desaparecimento de Robert B., a polícia anunciou que Keith Brackett, agora Amy Jo, foi acusada de assassiná-lo. Esta manhã, detetives do Departamento de Polícia de Pequim
prenderam Keith A. Brackett, de 48 anos, ex-morador de Pekin, pelo assassinato de Robert B. em 2016. Brackett foi preso por homicídio em primeiro grau e ocultação de cadáver e levado para a cadeia do condado de Tasman. Várias agências, incluindo o FBI, trabalharam neste caso. As equipes de busca e resgate dos condados de Tasman e Peoria já vasculharam centenas, se não milhares de acres a nosso pedido. Operações aéreas e Polícia Estadual de Illinois, técnicos de perícia criminal, equipes de vigilância do FBI e a unidade de análise comportamental do FBI em Quantico. Agradecimento especial aos cientistas do Laboratório de Criminalística da Polícia Estadual de Illinois e do Laboratório do FBI em Quantico. Eles passaram ao todo horas, incontáveis horas, nos ajudando nesta investigação. Fizemos inúmeros pedidos e eles sempre atenderam a todos esses pedidos. Então, para discutir esse caso horrivelmente perturbador, quero chamar o Will Sviller. Ele é um detetive aposentado da polícia de Chicago que trabalhou em homicídios. Isso, obviamente, está bem longe de você, em Pekin, Illinois. No entanto, um caso de homicídio é um caso de homicídio. O que me chama a atenção é o fato de que parece que eles têm muitas dessas provas desde 2019. Keith Brackett, que agora atende por Amy, foi libertada condicionalmente em dezembro de 2025 de um caso de furto pelo qual ela recebeu liberdade condicional e saiu da prisão. Por que agora? Por que eles estão apresentando essa acusação agora, em abril de 2026? Bem, você disse, ele ficou preso por 7 anos. Durante 7 anos, acho que desde o início desse caso, eles já tinham a ideia de que esse era o cara que eles estavam procurando. Esse é o cara que era responsável por isso. Claro, depois que encontraram os restos do garoto atrás da casa da tia, isso influenciou tudo. Fizeram muitos mandados de busca e muito trabalho, mas ele já estava preso. Ele ficou preso por 7 anos. Assim puderam agir com calma, ser metódicos e montar um bom caso para os promotores, sem deixar escapar nada. Assim que ele sai em condicional, é hora de pegá-lo. Mas ele já está solto há uns 3 meses. Então, bem, ele já está solto há mais de 3 meses. Você acha que eles estavam só esperando para ver o que ele faria? Quero dizer, o que você acha que estava acontecendo? Acho que eles estavam preparando o caso. Como você disse, foram 7 anos, quase 10, desde que o garoto foi morto. Acho que a polícia está montando o caso deles o tempo todo, com mandados de busca e checagem de antecedentes, juntando esse quebra-cabeça. Nos 3 meses após sair, ele está numa casa de transição. Ele planeja mudar de estado, o que só é possível com permissão especial se estiver em liberdade condicional. Eu acho que eles estavam apenas montando o caso deles. Talvez faltasse só uma evidência isolada pela qual eles estavam esperando, uma evidência forense. Acho que é um momento adequado para eles apresentarem as acusações. Interessante. Eles já tinham ao menos o que citaram nesta declaração juramentada de causa provável. Eles têm a maior parte dessas coisas desde pelo menos 2017, 2019. E o que eles têm agora é algo que parece ser uma prova circunstancial bem forte. Quero dizer, você tem os restos mortais do pobre Roberts encontrados em uma propriedade mantida, segundo a polícia, por Keith Brackett. Você tem os restos mortais, sabe, amarrados com itens, corda, fita adesiva, que são semelhantes aos que foram encontrados na propriedade de Brackett, onde ele morava na época. Vamos focar nesses 2 itens agora e depois discutimos o restante. Vamos falar da corda. Quando diz corda semelhante, é a mesma ou diferente? Há diferença. Corda comum, digo, a defesa pode argumentar sobre quantas pessoas têm acesso a esse tipo de corda. Então isso é uma parte, isso é uma peça do quebra-cabeça. Mas se você tem as pontas da corda, dos restos mortais e do que você encontrou naquele mandado de busca, se você tivesse pontas da corda que foram claramente cortadas e você pode dizer que foram cortadas pela mesma ferramenta, agora isso se torna uma prova direta e não uma prova circunstancial. Marcas de ferramentas de arrombamento deixam padrões característicos em portas. Se você colocar essa ferramenta no batente da porta, pode afirmar que ela fez aquela marca como uma impressão digital. Essa corda é importantíssima. E se essa corda estivesse ligada por marcas de ferramentas, isso se torna uma evidência direta e não circunstancial. Sobre a proximidade do local onde o corpo foi achado, digo que isso é o máximo de evidência circunstancial possível. Um advogado de defesa vai desmontar essa história da corda e da fita adesiva. Eles vão fazer isso.
Mas a polícia já teve tempo suficiente para pegar o que foi retirado dos restos mortais do Robert e comparar no laboratório com o que foi encontrado na casa do Keith Brackett. Eles tiveram muito tempo para fazer isso e possivelmente, quem sabe, havia recibos desses itens na casa? Isso também pode ser uma possibilidade. Com certeza. Você sabe, de novo, o garoto desapareceu em 2016. Ele foi à loja? Há recibo da Home Depot? Existe cobrança no cartão de crédito? Eu sei que eles fizeram vários mandados de busca nos telefones dele e conseguiram localizá-lo pelos dados de geolocalização na época do desaparecimento. Então, sim, houve bastante tempo. Como você disse, foram 7 anos na prisão, 10 anos desde o crime, 9 anos desde que encontraram os restos mortais. Houve bastante tempo para fazer todo esse trabalho e garantir que você estivesse preparado na hora de levar esse caso contra esse cara. Acho que isto é uma das provas mais condenatórias aqui. Além do fato de que esse garoto estava passando tempo na casa dele, Robert estava na casa do Keith. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas foi feita uma perícia forense na conta do Google pertencente a Keith Brackett. Tudo isso está na declaração juramentada escrita pelo detetive, ou melhor, pelo promotor do estado. Os detetives reuniram essas informações. Vamos mostrar na tela. Diz que em 12 de dezembro de 2019, um mandado de busca foi emitido para a conta do Google de Brackett. E eles fizeram uma análise forense nos dados. E disseram que descobriram que ele esteve na área onde os restos foram encontrados várias vezes. Entre 18 de novembro de 2016, quando Robert desapareceu, e 24 de julho de 2017, incluindo 17 de abril de 2017, diz que o celular dele foi localizado a aproximadamente 9 metros de onde os restos foram encontrados. Então, estamos falando, eu não acho que eles estejam falando de dados de triangulação de celular ali. Eles podem estar falando de dados do Google. Então, isso pode ser mais preciso. Sim, os dados do Google eram novidade quando eu fazia isso. Como você disse, usávamos a triangulação pelas torres de celular. E então, uma vez que você tinha as torres de celular, se estivesse procurando alguém ativamente, você tinha esse dispositivo chamado Triggerfish, onde podia fazer pings enquanto se aproximava. Você podia fazer pings e ser tão específico assim. Esses dados do Google são bem mais específicos que a triangulação, sendo praticamente o mais condenatório possível. Sim. E ainda tem outra camada nisso. Tem outra camada nos dados do Google, que é essa pesquisa por voz que eles afirmam que Keith Brackett fez. Eles disseram que havia uma pesquisa por voz recuperada dos dados de Keith Brackett, e foi em 24 de julho de 2017, no mesmo dia em que os restos mortais de Robert foram encontrados. E ele disse que foi antes dos detetives irem à casa de Keith Brackett. E que ele pesquisou por quanto tempo o DNA permanece em cordas? E que somente as autoridades sabiam que havia cordas encontradas na cena dos restos mortais quando aquela busca por voz foi realizada. E no dia seguinte, ele pesquisa. O que fazer se você for suspeito de assassinato? Tudo isso parece muito incriminador. Tipo, essa coisa da corda é incrivelmente suspeita, porque, se ninguém sabia disso publicamente, essa é uma informação que as autoridades teriam mantido em sigilo, porque só o assassino saberia disso. Com certeza, é preciso ter muito cuidado com o que divulga. Você está certo. Quando você está em uma sala de interrogatório, quando está conversando com um suspeito, você não quer dar nenhuma informação para ele. Você quer que eles revelem essa informação, principalmente se for algo como a corda. Se ninguém sabia e ele menciona a corda, seu caso se fortalece ainda mais. No começo, as peças do quebra-cabeça ficam todas espalhadas na mesa, e agora você começa a juntá-las. Foi o que eles fizeram nesse caso. E aí ele fica se perguntando o que você faz. Sabe, essa é a alegação de que ele pesquisou. O que você faz se for suspeito de um assassinato? Então, sabe, tenho certeza de que ele recebeu resultados do Google sobre isso. E provavelmente os resultados do Google diziam: não fale com a polícia, com certeza. Procure um advogado. Coisas desse tipo. Com certeza. Quero dizer, e tudo, como dissemos, tudo isso faz parte do caso. Eles têm bastante tempo para fazer isso. Eles montaram tudo muito bem. Primeiramente, não me importo com as circunstâncias. Uma criança de 13 anos não deveria ser amiga de alguém de 40 anos. Tem um problema aí desde o começo, e isso me deixa de cabelo em pé e certamente se torna um sinal de alerta para a polícia. E fico feliz que você esteja mencionando isso. Quero dizer,
Há algumas preocupações enormes aqui, porque no início desses documentos fala sobre como Robert estava faltando à escola. E ele realmente fazia isso. A mãe dele disse, sabe, às vezes ele ia para a casa do meu amigo Keith e até passava a noite lá. Essas coisas isso não é normal. E eu acho que os pais que estão assistindo isso, e mesmo que você não seja pai ou mãe, mas um dia vai ser, você precisa estar ciente de que, sabe, seu filho adolescente ou qualquer filho andando com pessoas muito mais velhas, ou até mesmo na casa dos 20 anos, isso não é normal. Vamos falar sobre isso, Will. Isso é um grande sinal de alerta. Pais e todos podem aprender uma lição aqui. Esse comportamento não é normal. Não, esse não é um comportamento normal. E você precisa entender, como pai, eu sou pai, e meus filhos já são mais velhos agora. Mas aquilo a que você expõe seus filhos, ou aquilo a que você se expõe, você está expondo seus filhos também. E tem que haver, sabe, tem que haver algo mais por trás disso. Eu não sei muito sobre o histórico da mãe ou da família, mas deve haver algo mais acontecendo aí quando você sabe que seu filho de 13 anos dorme na casa de um homem adulto, falta à escola e vai para a casa dele. Deve haver mais acontecendo ali. Parece que a mãe estava festejando com Keith Brackett. Eu não sei se havia muito uso de drogas ou algo nesse sentido. Parece que isso é uma possibilidade, mas ele estava namorando essa mulher, Tracy, e todos eles estavam, digamos, festejando. É assim que está descrito no declaração juramentada. Ao que você se expõe, expõe seus filhos também. Certo. E crianças como uma de 13 anos deveriam estar em casa com os pais, se divertindo, não perto de adultos em festas. Não, convivendo com outras crianças de 13 anos. Certo? É realmente um caso horrivelmente trágico. E, sabe, o que me deixa ainda mais triste sobre isso é que Robert diz que quando os policiais foram até a casa para entregar a multa de evasão escolar para a mãe e levá-lo para a escola, ele fugiu. Ele fugiu! Isso foi, quero dizer, muito triste. Depois ele sumiu e ninguém mais o viu. E eu estou supondo que a polícia acha que ele foi para a casa do Keith Brackett e depois nunca mais foi visto. É meio que, sabe, a ligação que dá para fazer aqui, a conexão com esse caso. Então, Will, estamos apenas lendo o que eles têm aqui para fundamentar a causa provável. Você acha que eles têm muito mais coisas que a gente ainda não sabe? Acho que sim, o promotor deve apresentar um bom caso. Tudo aquilo que a gente conversou, todas as provas forenses que mencionamos, possíveis marcas no túmulo, tudo isso vai aparecer. Isso não é necessário para estabelecer a causa provável, mas quando for preciso provar, além de qualquer dúvida razoável, tudo isso estará lá. E a gente não sabe se ele fez outras declarações, Keith Brackett. Só sabemos o que colocaram no declaração juramentada. Certo? Certo. Bem, é simplesmente um caso horrível. Essa pobre criança, há 10 anos, quase 10 anos atrás, desapareceu e ainda deveria estar aqui. E é realmente um caso muito triste e horrível. Wills Villar, obrigada pelo seu tempo e experiência. Claro, de nada. Agora, o nome legal de Keith Brackett ainda é Keith Brackett. Não foi legalmente alterado, mas como você ouviu, Keith está em transição para Amy e prefere ser chamada de Amy Jo, e disse isso no tribunal. Então, Keith Brackett, agora conhecido como Amy Jo, segue preso na cadeia do condado de Tazewell. Vamos acompanhar o caso e te manter informado. Encerramos este episódio do Crime Fix. Sou Angela Levy. Obrigada pela companhia. Até a próxima.